Meus amigos do YouTube, estou aqui para continuarmos a falar sobre os procedimentos a serem seguidos quando nos defrontamos com um pedido de cassação de um mandato de vereador pela Câmara Municipal. Vamos falar agora sobre a segunda parte desse trabalho, porque na primeira parte desse trabalho, no vídeo anterior, eu falei sobre as hipóteses ou as causas, que podem ensejar a cassação do mandato de vereador pela Câmara Municipal. E nós estamos fazendo esse nosso estudo, essa nossa análise, baseado no Decreto-Lei 201 de 1967, tendo em vista que as leis orgânicas municipais não estabelecem um critério de forma mais ampla sobre esses procedimentos. Quanto muito elas prevêem as hipóteses, mas o rito a ser seguido, normalmente não existem essas previsões nas leis orgânicas, não é isso? Nós estudamos aí no vídeo anterior e falamos sobre essas hipóteses, que podem ensejar a cassação, ou as causas que podem surgir no decorrer de um determinado mandato, que pode levar à cassação deste mandato de vereador. E essas três causas estão previstas no artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 1967, em seus incisos 1º a 3º, ou de 1 a 3, vamos dizer assim. A primeira hipótese que nós vimos aí, a primeira causa, é aquela que surge quando o vereador utiliza-se do seu mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Então essa é uma das causas que podem ensejar a cassação do mandato do vereador. A segunda delas é quando o vereador fixa a sua residência fora do município, onde ele foi eleito. Então se ele fixa a sua residência fora, ele está sujeito também à cassação. E a terceira e última causa ou hipótese é aquela em que o vereador procede no seu dia a dia, na sua função de vereador, de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com o decoro na sua conduta pública. Então, ocorrendo uma dessas três hipóteses, o vereador fica sujeito à cassação deste mandato. E o artigo 7º, que trata dessas mesmas hipóteses, em seu parágrafo 1º, estabelece que o rito que é adotado para a cassação do prefeito é o mesmo aplicado ao de vereador naquilo em que couber, ou seja, naquilo em que não houver alterações pontuais previstas na Constituição Federal. Ou seja, naquilo que houve alteração no decreto-lei pela Constituição Federal. Então, existem às vezes alterações na Constituição que trazem ou que trouxeram alterações no segmento desse rito, não é? Então eu gostaria de pedir a vocês que estão aí me assistindo que façam a leitura ou ouçam, vamos dizer assim, o meu vídeo anterior em que eu falei da cassação do mandato do prefeito, especialmente na parte do rito adotado. Quando eu falei sobre a cassação de mandato de prefeito, ou da possibilidade de cassação, nós dividimos nosso trabalho em três fases. Na primeira fase, nós falamos das infrações político-administrativas que o prefeito pode incorrer e que poderá resultar na cassação do seu mandato. Na segunda hipótese, nós falamos sobre a denúncia, que deverá haver uma denúncia subscrita por um eleitor, tá certo? E na última e terceira parte, nós falamos sobre o rito administrativo a ser seguido pela Câmara Municipal para se chegar à sessão de julgamento, vamos dizer assim, a parte final deste processo, não é? Então eu gostaria, para não ficar muito repetitivo, como eu já falei sobre esse rito nos meus vídeos anteriores, quando falei sobre a cassação do mandato do prefeito, que vocês assistissem esse vídeo para que não ficasse muito repetitivo, o que eu tenho que repetir isso tudo novamente. Então, o que eu me proponho a fazer aqui? Eu me proponho a dizer, em linhas rápidas, como que é esse rito, e principalmente aquilo que mudou em relação ao vereador.
É o que se aplicou ao prefeito e o que se aplica no caso do vereador, estando no processo de cassação de mandato. Não é isso? Nós já falamos sobre as 3 hipóteses. A primeira diferença que eu posso destacar aqui entre uma situação e outra é exatamente em relação às hipóteses de cassação de um ou de outro agente político. Ou quais são as causas que podem levar o prefeito ou o vereador a vir perder o seu mandato. Nós vimos que no caso de prefeito são 10 as hipóteses, ou são 10 as infrações políticas administrativas, enquanto que para o vereador são 3 hipóteses. Evidentemente que para o prefeito essas hipóteses são mais amplas, isto em virtude da quantidade de atos administrativos que são praticados no dia a dia pelo prefeito municipal, que são muito inferiores em relação àqueles que são praticados no exercício da vereança, não é isso? Então nós podemos dizer que a primeira alteração a ser destacada é exatamente essa, a quantidade de infrações prevista para o caso do prefeito e a quantidade de infrações previstas para o caso de vereador. Nós podemos destacar uma outra diferença existente nos 2 ritos, né? Com relação ao recebimento da denúncia. Havendo a denúncia, ela, como já disse no caso do prefeito e do vereador é a mesma coisa, ela tem que ser levada pelo presidente da Câmara para apreciação do plenário da Câmara Municipal pelos senhores vereadores. E esta denúncia, no caso do prefeito, vou falar do prefeito para logo em seguida falar do vereador, para que essa denúncia venha a ser recebida pela Câmara Municipal, recebida para quê? Para se apurar aqueles fatos que estão sendo denunciados em relação ao vereador, é necessário que haja o quórum de recebimento dessa denúncia por parte de 2/3 dos membros da Câmara. Ou seja, numa Câmara Municipal com 9 vereadores, para que uma denúncia contra um prefeito venha a ser recebida, é necessário que haja o voto favorável ao recebimento dessa denúncia de 6 vereadores, que corresponde a 2/3, né? Esse percentual, esse quórum, ele é fixado baseado na Constituição Federal, porque o Decreto-Lei 201, tanto no caso de prefeito como vereador, previa que para o recebimento da denúncia bastava a manifestação favorável da maioria simples dos vereadores presentes na reunião em que a denúncia estava sendo analisada. Esse ponto não foi recepcionado pela Constituição Federal e houve uma alteração. No caso do prefeito, essa alteração ela está localizada no artigo 86 da Constituição Federal, que exige o voto de 2/3, nesse caso, quando se trata do presidente da República. Então, pelo princípio da simetria com o centro, o que se aplica ao presidente vai se aplicar ao prefeito. Se lá exige 2/3, nós temos que exigir aqui, no caso do município, no caso da Câmara, que a denúncia seja recebida por 2/3 dos membros da Câmara. Repito, numa Câmara com 9 vereadores, eu precisaria de 6 votos para o recebimento dessa denúncia, não se aplicando, repito, aquilo que está previsto no Decreto-Lei 201, maioria simples. Se houver aplicação disso aí no recebimento de uma denúncia, e se não alcançou esses 2/3, o processo é nulo. Obviamente que o prefeito vai recorrer, ele vai anular todo o procedimento. Então eu peço atenção dos senhores para esse ponto que houve alteração. E com relação ao vereador, qual que seria o quórum para recebimento de denúncia? Havendo essa denúncia, ela é levada ao plenário, o plenário aprecia, e quantos votos são necessários para que essa denúncia venha a ser recebida pela Câmara Municipal, através do seu plenário, pelos vereadores. Aí muda. Para os vereadores, eu preciso do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, e não da maioria qualificada de 2/3, que é o caso do vereador. Então, para o caso do prefeito, desculpe. Então, para o caso do vereador, há necessidade que eu tenha a votação favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Numa Câmara de 9 vereadores, eu preciso de 5 votos, e não de 6, como é o caso do prefeito. Isso no caso de recebimento da denúncia, tá? Nós vamos ver lá que para cassação o quórum muda também, tá certo?
De resto, nós podemos dizer que o rito é o mesmo, tá? Tirando essas alterações da quantidade de infrações para o prefeito e para os vereadores, que são diferentes, 10 para o prefeito e 3 para os vereadores, e tirando a diferença do quórum para recebimento da denúncia, que para o prefeito eu necessito do voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal e dos vereadores, da maioria absoluta dos membros da Câmara, o resto é diferente. Ou seja, vamos fazer uma explanação bem rápida, porque como eu já disse, eu já tratei deste assunto quando falei da cassação do prefeito. Mas fazendo-se uma resenha ou uma síntese de tudo isso, nós podemos dizer, primeiro, tem que haver uma denúncia escrita da infração cometida pelo vereador. Essa denúncia tem que estar subscrita por um cidadão eleitor. Se possível, né, eu aconselho que seja um eleitor que resida na circunscrição daquele pleito, daquele local, daquele município. Apesar de que o decreto-lei diz em qualquer eleitor, né? Isso é um assunto um pouco discutido na doutrina, mas seria interessante que fosse um vereador da localidade. Não é isso? Porque ele é que conhece os fatos, ele é que votou para colocar o prefeito ou para não colocá-lo, coisas desse tipo. E essa denúncia, ela deve ser uma denúncia escrita, onde seja narrada ali toda a situação apresentada de irregularidade cometida pelo vereador, acompanhada de documentos, se tiver, e do rol de testemunhas, que às vezes eu preciso fazer prova nesse sentido, através de testemunhas. Eu posso apresentar um rol de até, no máximo, 10 testemunhas, sendo uma testemunha para cada fato. Essas testemunhas normalmente não são intimadas, a não ser que haja extrema necessidade, e são levadas às audiências que são designadas pelo próprio denunciado, não é isso? Então tem que haver a denúncia escrita com essa documentação, com o rol de testemunha, subscrita por um vereador. Protocolada essa denúncia na Câmara Municipal, o presidente levará na primeira sessão essa denúncia para apreciação do plenário, né? O plenário vai apreciar a denúncia, ou seja, se ela vai ser recebida ou não pelos senhores vereadores. Então ela tem que passar pelo crivo do plenário da Câmara Municipal, não é isso? Se houver ali o recebimento dessa denúncia pela maioria absoluta dos membros da Câmara, o processo continua. Se não houver o recebimento pela maioria absoluta, se não atingir um quórum de 5 votos numa Câmara de 9 vereadores, por exemplo, atingir 4 votos só, essa denúncia é automaticamente arquivada. Nesse primeiro momento não há discussão, basta examinar o resultado da votação, deu menos de maioria absoluta para o seu recebimento, o presidente determina o arquivamento desta denúncia. Caso contrário, havendo o recebimento da denúncia, o que se faz? Naquela mesma sessão, o presidente da Câmara vai constituir ou vai formar a comissão processante, ou seja, aquela comissão composta por 3 vereadores desimpedidos e por sorteio, é feito por sorteio, respeitada a representação partidária existente na Câmara, se for possível, e será constituída então essa comissão que vai conduzir o processo administrativo dali para frente, tá? Desde a sua instalação até a sessão de julgamento. Feita o sorteio dos 3 membros que vão compor a comissão processante, nessa mesma sessão, suspende a sessão para que esses 3 membros escolham entre si, ou façam uma eleição ali entre eles, para se escolher o presidente, o relator e o outro membro dessa comissão. Aí sim, ficou formada a Constituição. Todos esses fatos devem constar numa ata daquela sessão, ficar ali sacramentado. Faz-se um projeto de resolução que é aprovado pelo plenário, sacramentando aí esta constituição desta comissão processante. Feito isso, encerrada essa sessão, os trabalhos passam a ser executados pela comissão processante. E ela tem 5 dias a partir daquela sessão que escolheu os seus membros para para iniciar os seus trabalhos. E esse início se dá com a instalação da comissão processante. O que seria essa instalação? Seria uma reunião
primeira, né, com esses membros, onde faz-se uma ata, lavra-se um termo dizendo que ali está sendo instalada a comissão processante, e nesse mesmo ato, nesta ata, deve ficar consignado ou determinado ali pelo presidente que seja feita a notificação do vereador denunciado para que ele possa apresentar a sua defesa escrita sobre aqueles fatos que estão sendo imputados contra ele. Então faz-se uma notificação escrita, entrega para o vereador, acompanhada da denúncia, de todos os documentos, de todas as peças do processo que eu tenho até então ali formalizados, e entrego para o vereador. A partir dali, ele tem 10 dias para fazer a sua defesa. Ali ele vai contratar um advogado, normalmente é o que acontece, e ele vai fazer a sua defesa escrita no prazo de 10 dias a contar da data em que ele recebeu aquela notificação. É o momento que ele tem de apresentar a sua defesa escrita, rebatendo aqueles fatos, obviamente, e fazendo prova em sentido contrário, juntando documentos, se ele tiver, pedindo diligências, requisitando documentos e repartições, se for o caso, junto à prefeitura, pedindo realização de perícia, que pode acontecer, perícia contábil, ou outro tipo de perícia, por outro técnico, engenheiro, médico, dependendo da situação, não é isso? E, a partir daí, essa defesa é levada ao presidente, não é isso? E outra, nessa defesa também, voltando aqui um pouquinho, como já disse, ele tem que rolar suas testemunhas, se tiver, no máximo de 10 para cada fato. Essas testemunhas normalmente são levadas pelo próprio denunciado nas audiências que forem designadas. Recebida a denúncia pelo presidente dessa comissão processante, far-se-á a primeira reunião dos membros da comissão processante. Essa primeira, depois da instalação, a primeira reunião, não é? Nesta reunião, o que vai acontecer? Eles vão analisar a denúncia, tudo aquilo que foi juntado com a denúncia, os documentos, vão analisar a defesa apresentada pelo denunciado e vão emitir um primeiro parecer desta comissão, que vocês vão ver que lá na frente vai ter um segundo, o primeiro parecer opinando pela procedência ou pela improcedência da denúncia. Se eles opinarem ali, eles vão ter que justificar, vão ter que fundamentar, né, um parecer fundamentado. Se eles opinarem pela procedência, o processo vai seguir normalmente, tá? É um processo que segue normalmente. Mas se, caso contrário, esta comissão processante opinar pela improcedência da denúncia, pedindo o seu arquivamento, não é isso? O que vai acontecer? Esta denúncia, esse parecer vai ser levado ao plenário para ver se o plenário concorda ou não com o pedido de arquivamento pela comissão, porque ela opinou pela improcedência da denúncia. Se o plenário da Câmara concordar com aquele posicionamento da comissão, esse processo será arquivado. Mas esse parecer pode ser derrubado em plenário. Se contra esse parecer que opinou pela improcedência e pelo arquivamento do processo, houver, naquela oportunidade, 5 votos contra o parecer, esses 5 votos acompanham os mesmos 5 para recebimento da denúncia, esse processo vai ter continuidade mesmo com o parecer contrário da comissão processante. Aí o processo retorna para a comissão processante, que vai dar prosseguimento ao processo. Se ela tivesse opinado pela procedência, não precisava de ter ido ao plenário. Já continua normalmente como é feito quando ele retorna pela derrubada do parecer. Muito bem. Voltando esse processo com a derrubada do parecer para a comissão processante, o que vai acontecer? E da mesma forma, se ela tivesse opinado pela procedência da acusação, né? Inicia-se aí uma outra fase que nós chamamos da instrução do processo. Esta é a fase em que serão apuradas as provas, né? Esta é a fase em que eu devo, como presidente da minha comissão, designar uma audiência que nós chamamos de audiência de instrução e julgamento. Para que se faz essa audiência?
para se ouvir as testemunhas, que podem às vezes ser indicadas pela própria comissão para prestarem depoimentos, para ouvir as testemunhas que foram roladas pelo denunciado, não é isso? Para ouvir peritos que atuaram em alguma perícia, para ouvirem servidores públicos, enfim, as pessoas que foram indicadas pela comissão ou indicadas pelo denunciado. Vamos supor que não tivesse nenhuma testemunha a ser ouvida. Ali existe só prova documental e ninguém rolou testemunhas e nem a comissão indicou testemunhas. Mas, obrigatoriamente, eu tenho que fazer essa audiência, porque o Decreto-Lei 201 de 67, em seu artigo 5º, naqueles incisos todos que nós estamos falando sobre eles, exige que se colha em audiência o depoimento do vereador denunciado. É o momento que o vereador tem de dar a sua versão, já fez por escrito através de seu advogado, é o momento que ele tem de dar a sua versão aos fatos perante a comissão através do seu testemunho, diante dos membros da comissão. Isso é obrigatório. Eu não posso deixar de realizar a audiência só porque não tem testemunha, não. Se eu fizer isso e passar essa fase, não der essa oportunidade para o denunciado se manifestar, eu estou cerceando o seu direito de defesa. E ele, num pedido judicial posterior, uma ação, um mandato de segurança, pode pedir a anulação deste processo a partir daquele momento em que deixou-se de colher o seu depoimento. Não é isso? Bom, feito isso, ouvido o denunciado, que seria o último ato dessa instrução processual, os membros da comissão vão se reunir pela última vez e emitir o segundo parecer dessa comissão. Este parecer agora vai ser um parecer que eles vão opinar pela procedência ou improcedência da acusação. No outro, eles opinaram, no primeiro, de uma forma pelo arquivamento ou pelo prosseguimento, sem entrar muito no mérito, vamos dizer assim. Já nesse segundo, não. Vai ser mais fundamentado, existem mais provas e eles vão ter que opinar pela procedência ou improcedência. Eles podem até, numa situação dessa, mudar a posição anterior, que talvez eles tivessem pedido o arquivamento, ou vice-versa, pedido prosseguimento e aqui eles acham que deve ser pela improcedência. Tudo isso pode acontecer dependendo do que foi apurado, dependendo da intenção da comissão. Até porque nós sabemos que esse processo ele tem muito assim, um cunho político, né? Um processo de julgamento político pela Câmara. Tanto é que o que a Câmara decide, com relação ao mérito, o Judiciário não pode adentrar nessa fase. O Judiciário vai adentrar, se houver discussão posterior sobre isso, sobre os procedimentos adotados. Pois bem, encerrada então a instrução, vai-se emitir esse parecer pela improcedência ou procedência da acusação. Nesse próprio parecer, nesse segundo parecer, os membros da comissão vão pedir ao presidente da Câmara que já marque a sessão de julgamento, para que o vereador seja julgado pelo plenário da Câmara sobre aqueles fatos, mediante já um segundo parecer, que pode ser pela procedência ou improcedência da acusação. Neste caso, não tem que se falar em arquivamento. O processo vai ser analisado e o mérito será analisado pela Câmara Municipal, não é isso? Nesta sessão de julgamento, feita a designação, eu tenho que intimar todos os vereadores para tomarem conhecimento que foi marcado o dia e horário para eles poderem comparecerem, né? Tenho que intimar o denunciado, o denunciante, o seu advogado, para que todos tomem ciência desse julgamento. Nesse dia do julgamento, o que vai acontecer? A primeira coisa que se faz é se dar ali uma oportunidade para que as partes manifestem sobre quais as peças que eles querem que faça leitura em plenário. Antes havia necessidade de se ler todo o processo. Hoje não. Hoje se lê simplesmente as peças principais indicadas pelas partes, pelo denunciado, pela própria comissão, pelos vereadores. Comissão não existe mais, ela foi extinta com aquele segundo parecer. Pelos vereadores e o próprio denunciante, se estiver presente ali, quiser indicar também, ele pode. Então, depois de lida todas essas peças, qual o segundo procedimento nessa sessão? O presidente da Câmara vai dar a palavra por 15 minutos para cada um vereador, para que eles possam se manifestar a respeito do assunto que está sendo discutido, né, das infrações,
caso queiram, mas é obrigado a dar essa oportunidade a cada vereador para se manifestar a respeito. Logo em seguida, dá-se a palavra à defesa para se manifestar por um período de 2 horas. Pode ser feita pelo denunciado, pode ser feita a manifestação pelo seu advogado, só pelo seu advogado, pelo denunciado, pelo advogado, eles dividem esse tempo de 2 horas e vão dar ali a sua versão final, verbal, seria manifestação verbal, né, ou sustentação oral ali no momento, para reiterar tudo aquilo que eles apuraram e que eles viram, seria seu último apelo ali de pedido, vamos dizer assim, para que acatamento da sua defesa, né? É o que normalmente acontece. Feito isso, passa-se a votação de cada infração que foi atribuída ao vereador. Cada infração que ele cometeu. Se ele cometeu 2 infrações, por exemplo, daquelas 3 que nós falamos, essas 2 têm que ser examinadas e votadas ali naquele momento para o vereador, cada vereador examinar. Se eu tenho 2, eu vou pôr a primeira infração em votação, primeiro, coloco só a primeira, colho o voto de cada vereador, o voto tem que ser nominal e não pode ser secreto, sob pena de nulidade do ato, né? Cada vereador vai manifestar sim ou não, sim pela procedência, não pela improcedência daquela infração. Põe em votação a segunda, da mesma forma, sim ou não. Se porventura, aqui vem uma segunda mudança que nós falamos, que é no caso da cassação do mandato do vereador. Vocês viram que para recebimento da denúncia eu preciso de 5 votos numa Câmara de 9, porque é a maioria absoluta. Aqui eu preciso de 2/3, igual para o prefeito. Esta previsão de 2/3 está no próprio Decreto-Lei 201 e não foi alterado pela Constituição Federal. Então, para o caso vereador, eu preciso de 5 votos para receber denúncia e 6 para cassar. No caso de prefeito, eu preciso de 6 votos para recebimento da denúncia e 6 para cassar. Muito bem, voltando aqui ao que eu estava falando. Se nessas 2 infrações, em uma delas, houver um voto favorável da maioria de 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, numa Câmara de 9, se uma dessas denúncias for acatada por 6 votos dos vereadores, considerando que ele realmente cometeu essa infração, o vereador estará então com o seu mandato cassado a partir dali. Se eu puser a primeira e obter 6, eu tenho que colocar da mesma forma a segunda, não posso parar por aí não. Tá? Assim como a primeira, se não me tiver 6, eu coloco a segunda. Tá? De qualquer forma, eu tenho que colocar para ter o resultado das 2. Mas se em qualquer uma eu obtiver o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, 9 vereadores, eu obtiver 6, vereador estará automaticamente cassado. Tá? Aí consta em ata, isso daí, eu vou lavrar, logo em seguida o presidente manda lavrar aí um decreto legislativo, narrando o que aconteceu. Esse decreto é colocado ali em votação e ratificando-se o que houve, né? Normalmente ele tem que ser aprovado, porque ele está ratificando o que aconteceu na reunião. E eu tenho que constar nesse decreto a consequência no campo eleitoral. Pela Lei 64 de 1990, que trata das inelegibilidades, o vereador que for cassado fica inelegível pelo resto daquele mandato que ele estava executando e nos 8 anos subsequentes a partir daquele mandato. O mandato que termina, por exemplo, o ano que vem, 31 de dezembro de 2020, o vereador ficará inelegível até 31 de dezembro de 2028, além daquele restante que faltava para completar quando ele foi cassado. Então é isso que acontece. Então isso veio essa alteração pela lei da ficha limpa, comunica-se à Justiça Eleitoral, esse processo tem que estar encerrado no prazo de 90 dias, tá certo? Então é isso, nós encerramos aqui esse trabalho, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Falarei no próximo sobre a extinção do mandato, vereador e prefeito, que é diferente da cassação, e peço a vocês que continuem nos ouvindo, nos assistindo, né? Se você gostou, coloque aí o seu like, né? Aperte o sininho aí para você continuar recebendo nossos trabalhos, continuar participando com a gente, compartilhando. Espero que você nos dê a sua opinião e estamos aí encerrando nosso trabalho e até a próxima. Conto com todos vocês na próximo trabalho nosso. Obrigado.